Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 13 do livro de Atos. Obrigada. Atos, capítulo 13. Onde a palavra de Deus diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes ele mais, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. É um momento decisivo na história do que Deus propôs para a terra. Começou já o Antigo Testamento. O Espírito Santo já chegou para formar a igreja. Tudo começou em Jerusalém no dia de Pentecostes. Mas de uma hora para outra, parece que a igreja se acostumou em Jerusalém. Jesus Cristo, quando ressuscitou, havia dito: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Mas, cadê que os discípulos iam? Não podiam ir, porque tinham que ficar esperando a promessa. Tinham que ficar esperando o Espírito Santo. Quando Jesus Cristo diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, nós lembramos da palavra escrita no Salmo 115, versículo 16, onde lemos: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Quando Jesus Cristo ressuscita e diz: todo o poder me foi dado nos céus, ele diz: eu sou Deus, e na terra eu sou homem. Portanto, ide. Em seguida, Jesus diz: mas agora não, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como? Recebereis poder
quando vier sobre vós o Espírito Santo, então sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Bem, requisito que era necessário para que os discípulos fossem fazendo discípulos. Não podemos esquecer que a proposta de Deus, quando chamou Abraão, foi: em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Então, a proposta de Deus é para todas as famílias da terra, através da descendência de Abraão. Agora, tudo pronto, vamos esperar o Espírito Santo. Jesus Cristo sobe. Enquanto Jesus Cristo não envia o Espírito Santo, a cidade de Jerusalém estava sendo cheia de judeus piedosos que vinham de muitas regiões, muitos lugares da terra. Afinal de contas, ia ser a festa de Pentecostes. Nós lemos em Levítico 23, quando Deus fala para Moisés, Moisés diz aos filhos de Israel que as festas fixas que celebrareis serão convocações solenes. São estas as minhas festas: pães asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então, estas 7 festas fixas são convocações solenes que Deus deixa para o povo de Israel. E para estas 7 festas, os judeus faziam questão de estar em Jerusalém para a celebração. Portanto, naquele Pentecostes, quando Jesus Cristo sobe, os discípulos vão ficar fechados num lugar, porque eles estavam com medo dos judeus. Porque os judeus diziam que eles haviam roubado o corpo de Jesus, para dizer que Jesus ressuscitou. Enquanto eles estão lá, 10 dias, a cidade ia se enchendo. Jerusalém, que hoje já não é muito grande, você imagina, há 2000 anos atrás. A Bíblia diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, que pousou uma sobre cada um deles. As línguas de fogo não pousaram sobre os bancos, mas sobre pessoas. A Bíblia diz, Atos 2, 3, uma sobre cada um. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, porque a língua de fogo pousou, parou, habitou e encontrou pouso, morada. Ali acabou. Não teve mais medo. Abriram as portas e saíram falando das maravilhas de Deus. Interessante. Primeira área afetada da vida daqueles discípulos foi a comunicação. Eles começaram a falar das maravilhas de Deus. Saíram. Você vai ver que aqueles discípulos, 3 anos com Jesus, na escola de Jesus, aprendendo com Jesus, não se viram para nada. 3 horas com o Espírito Santo e a palavra, 3.000 almas já estavam convertidas a Jesus Cristo. E daí em diante,
só foi crescendo, 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 a igreja crescendo em Jerusalém. Mas eles estavam em Jerusalém. Jesus Cristo tinha dito: Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Mas eles estavam bem arrumados ali. Deus, que estava pensando em confins da terra, Deus agora permite a perseguição. Deus sabe como seus filhos têm medo de morrer. Nunca vi um povo para ter tanto medo de morrer como crente. Falou que vai morrer, eles correm. Não teve outro jeito. Vem a perseguição. E a perseguição que se seguiu à morte de Estevão fez com que eles saíssem de Jerusalém. A Bíblia diz que todos, menos os apóstolos, deixaram Jerusalém e se espalharam. O evangelho agora sai dos limites de Jerusalém. Um dia, os apóstolos em Jerusalém ouvem falar do evangelho, do movimento que estava em Antioquia da Síria. Só para fazer um parênteses, existem umas 4 cidades chamadas Antioquia, em homenagem a Antíoco. Eles fundavam cidades e botavam os nomes para homenagear alguém. Então, Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia é outra Antioquia, todas por causa de Antíoco Epifânio. Aqui nós vamos falar de Antioquia da Síria. Lá, um grupo de judeus que chegavam, eles não tinham outra coisa para falar, eles não tinham outra coisa para anunciar, porque, como diz Jesus Cristo, a boca fala do que está cheio o coração. Era o que eles tinham para entregar. Surge um movimento e a notícia chegou a Jerusalém. Ninguém queria ir para lá. Afinal de contas, era bem distante. Mandaram Barnabé. Barnabé chegou lá, ficou surpreso com o movimento, abençoou os irmãos, dizem: continuem como estão, que eu vou buscar reforço. Barnabé jamais tinha esquecido de Saulo. Quando houve a conversão de Saulo no caminho de Damasco, que Saulo volta para Jerusalém, ninguém aceitou Paulo. Afinal de contas, o histórico dele, o currículo dele era para todo mundo duvidar. Mas Barnabé intercedeu por ele junto aos líderes da igreja. Não adiantou. Mas Barnabé tinha um feeling por chamado. Ele percebeu que havia uma conversão genuína em Paulo. E percebendo, ele nunca esqueceu. Mas agora, quando ele chega em Antioquia da Síria, ele vê um espaço onde Paulo seria tão bem utilizado. Então ele desce para Tarso e vai chamar Paulo. Paulo, vem comigo. Isso não está escrito na Bíblia, sou eu que estou dizendo. Ele convida Paulo para vir com ele para a Antioquia da Síria. Vai ele com Paulo. Eles chegam aqui em Antioquia da Síria. E quando eles chegam aqui, Barnabé discipulava Paulo, ele e Paulo discipulavam os crentes. Em um ano,
a vida desse povo fez diferença na cidade. Foi a cidade que anunciou que eles eram diferentes. Foi a cidade que os chamou de cristãos. Nome pejorativo, cara de Cristo. Eles tinham mudado. Hoje são chamados evangélicos, mas Jesus Cristo mandou fazer discípulos. Nós precisamos tomar muito cuidado com as missões daquela época e a missão de hoje. Eu vou fazer um parênteses para explicar a diferença aqui. Vocês lembram do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel? Quando o profeta diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor do vale. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Olhe bem, Deus leva o profeta para um lugar estranho. Era um vale cheio de ossos secos. Deus deixou o profeta lá. Que visão horrível! Depois que o profeta ficou ali, ele fez o profeta andar em volta. O profeta analisou, olhou, percebeu, chegou à conclusão qual? Estavam sequíssimos. Olhe bem, a língua portuguesa. Não sei se vocês ainda lembram, quando nós estudamos, nós aprendemos que quando levávamos o adjetivo para o superlativo absoluto sintético, é porque não dava mais, chegou no máximo. Então, quando o profeta diz que os ossos estavam sequíssimos, significa que não dava para ficar mais seco. Significa não tem jeito. O profeta no coração dele diz: aqui não tem jeito. Da mesma forma que nós olhamos os meninos de rua e dizemos: isso não tem jeito. Da mesma forma que olhamos o governo brasileiro e dizemos: não tem jeito. Nós estabelecemos no nosso coração a derrota. E quando o profeta pôs isso no coração dele, Deus pergunta: filho do homem, poderão acaso reviver esses ossos? E o profeta, muito maroto, respondeu para Deus: Senhor, tu o sabes. E Deus diz para ele: profetiza esses ossos secos. O profeta ficou apavorado: como eu vou profetizar para ossos secos? Deus diz: profetiza assim. Você vai dizer assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Pergunta minha para você: osso seco ouve? Se for a palavra do Senhor, osso seco ouve. Montanha sai do lugar, o vento obedece, as ondas sossegam, se for a palavra do Senhor, porque não há impedimento para a palavra de Deus. Ouvi a palavra do Senhor: eu farei com que venham carne sobre vós, estendam-se tendões e tudo mais. Deus vai dizendo: e porei em vós o meu espírito. O profeta diz que enquanto ele profetizava, ossos vinham de todo lugar, e houve um ruído de osso, que batia cada osso no seu osso, foram formando esqueletos.
Daqui a pouco cresciam carnes. Eu não sei se tinha algum barbudo. Daqui a pouco não eram mais ossos secos, era uma porção de defunto. Tudo bonitinho. Lá, o profeta ficou maravilhado. O profeta ficou maravilhado. Porque eram ossos secos, agora são defuntos. Não houve um milagre? Houve. Mas qual é a diferença? Está tudo morto mesmo. E o profeta parece que ficou maravilhado lá. Deus diz para ele: filho do homem, profetiza o Espírito. Como? Diz assim: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E ele profetizou, e o Espírito veio e entrou neles, e eles se levantaram um exército sobremodo numeroso. Por que é que eu quis trazer para os irmãos a lembrança desta profecia do capítulo 37 do profeta Ezequiel? Porque muitas vezes nós nos conformamos que os ossos secos se tornem defuntos. Eu me lembro, quando cheguei no Morro Dona Marta, era a favela mais perigosa do Rio de Janeiro, mais violenta, maior concentração de centros de macumba. Depois, entrei lá em 1990, 2002, o Morro Dona Marta, o nome do Morro Dona Marta foi retirado da lista das favelas violentas. 2004, acabou o último centro de macumba. 2008, o governo instalou ali a primeira UPP, que é a Unidade de Polícia Pacificadora. Foi um negócio no Rio de Janeiro, foi uma maravilha no Rio de Janeiro. Afinal de contas, Morro Dona Marta pacificado. A imprensa, a mídia entrava lá de manhã e de tarde, e eu fui parar 3 vezes na televisão no mesmo dia, na Globo. Olha que vitória! Eu fui chamada para receber uma comenda na polícia. Penso que é isso. E eu me lembro quando o major disse: olhe, irmã, olhe o resultado do seu trabalho. Eu disse: é sim, esse é o meu trabalho. Esse não é o resultado do trabalho do Espírito Santo, não. Quem fez esse trabalho não foi o Espírito Santo, não fui eu. Porque se fosse o Espírito Santo, as moças não estavam engravidando solteiras. Porque agora fizeram o censo, o Morro Dona Marta tinha 83% de evangélicos. 83% de evangélicos casando grávidos. Cadê os discípulos de Jesus Cristo? Deus não disse ir de fazer evangélicos, formai um clube para mim. Ele disse fazer discípulos. Vocês sabiam que 70% da população do Rio de Janeiro é evangélica? Você já pensou se tivesse 30% de discípulos? Aqui, voltando para a nossa pregação, em Antioquia, os discípulos foram apelidados de cristãos, cara de Cristo, porque a vida deles mudou. Eles davam testemunho com a própria vida. Vocês já pensaram? Que maravilha! Eles viviam o Evangelho. Todo mundo pôde ver a diferença. Agora, lá no Rio de Janeiro é fácil você encontrar evangélico. Tomei um táxi no aeroporto. Quando chega na entrada
do Leme. Um menino atravessou na frente com a bicicleta. Oh, seu incircunciso! Já se sabe que é evangélico, andou pela Bíblia. A mulher atravessou na frente. Sua Jezabel! Xinga, usa os nomes da Bíblia para xingar. É evangélico. Tem acesso às coisas da Bíblia. Mas cadê a vida? Aonde estão os discípulos? Aonde os discípulos de Jesus Cristo estão? A diferença é a vida deles. Eles vivem de modo diferente. Aqui, em Antioquia, existia uma liderança. Quando Jesus Cristo subiu, ele deixou 5 ministérios para a igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Aqui em Antioquia, nessa igreja, haviam profetas e mestres. Não haviam apóstolos, não haviam evangelistas, não haviam apóstolos, profetas, não haviam evangelistas, não haviam pastores. Eram profetas e mestres. A diferença do profeta para o mestre é que o mestre ensina no local e o profeta se movimenta ensinando, porque são 2 ministérios da palavra. Você vê como a palavra de Deus era forte nessa igreja. E esses homens, eles se reuniam em oração e em jejum. Que beleza! Uma liderança de igreja que se reúne para jejuar e orar. E enquanto a liderança jejuava e orava, o Espírito Santo falou com eles e disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para eles. A Bíblia diz que existiam lá na liderança Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Se nós agora vamos ver que o Espírito Santo mandou tirar Barnabé e Saulo, vão ficar 3. Só para dizer uma coisa para você: Simeão era negro, Lúcio de Cirene era negro, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, era irmão de criação do rei Herodes. Olhe a turma diversificada que fica nessa igreja. Já na igreja primitiva, a gente vê uma igreja onde não havia preconceito racial. Ali as mãos impostas sobre Paulo e Barnabé eram 4 mãos negras e 2 mãos de um homem que era criado como filho de criação, seguramente nascido fora do casamento. Então nós vemos que essa igreja era uma igreja que não estava movida pelas coisas do mundo, pela visão do mundo. O Espírito Santo tira daqui a liderança e diz: separai-me agora. O Espírito Santo vai agora continuar, mas expandir o trabalho missionário para fora. Paulo e Barnabé agora estão separados para o trabalho missionário. Eles separaram Paulo e Barnabé. Como Antioquia da Síria fica em cima, eles desceram todo o caminho para o litoral até a Seleucia. Aqui embaixo está a Seleucia. Tomaram o navio para Chipre
para a ilha. E quando eles chegaram na ilha de Chipre, o primeiro lugar que eles pisaram foi Salamina. Lá tinha uma sinagoga. Paulo pregou na sinagoga. Depois eles atravessaram a ilha toda, até o oposto, que era Pafos. Pafos, naquela época, era a capital do Chipre. Sendo a capital, lá estava o procônsul da ilha. Hoje, o Chipre é uma ilha dividida. Metade pertence à Turquia, metade pertence à Grécia. Agora, eles estão em Pafos. Quando eles chegam em Pafos, o procônsul, ele manda chamar, porque ele quer ouvir Paulo. Mas vamos lembrar que aqueles homens daquela época, eles tinham os seus feiticeiros, os seus videntes. Eles tinham, lembra de Nabucodonosor, que tinha os seus caldeus, os seus feiticeiros, os seus videntes. Faraó tinha os seus feiticeiros. Aqueles líderes daquela época, eles carregavam esse tipo de gente com eles que adivinhava. Nós sabemos que o espírito de adivinhação pertence a Satanás, mas adivinha, é chamado espírito de Pitô. Eles adivinham. Então, esse procônsul tinha com ele um adivinhador que era judeu, que se chamava Elimas ou Bar Jesus. Quando ele viu o que Paulo estava pregando, ele começou a atrapalhar, porque ele não queria perder o emprego dele. Ele viu que se o procônsul se convertesse, ele ia perder o emprego dele. Você sabe que aqui vai chegar o primeiro ataque de Satanás contra o trabalho missionário em curso. Nunca pense que quando você põe os seus pés no caminho do trabalho missionário, Satanás vai recuar, vai mandar para você um cartãozinho dizendo parabéns, agora você achou o caminho certo, agora você está no caminho, vai com Deus, Deus te abençoe. Não, Satanás, meus irmãos, não tem mais nada para perder. Ele vai fazer o possível para que você desista. E isso pode ser através de doença. Isso pode ser através de todo tipo de necessidade. Ou então, através da tentação para levar você a pecar. Aí você vai achar que está fazendo o trabalho de Deus, mas você está no pecado. Satanás tem suas armas. Ele é velho de guerra. Ou você faz o trabalho missionário no poder do Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo, chorando, sofrendo, mas com o Espírito Santo, ou desista. Olha, a palavra que está aqui é: dirigidos, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, atravessaram para Salamina, pregaram na sinagoga, atravessaram a ilha até Pafos, dirigidos pelo Espírito Santo. Bem, quando chega aqui, eles vão ter essa oposição. A Bíblia diz: Saulo, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico. Está vendo? Todavia Paulo, também chamado Saulo, também
cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, de toda retidão, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Vamos parar por aqui. Por que a sentença de Paulo vem sobre a vista de Elibaste? Porque ele adivinhava pelo sol e pelas estrelas. Ele era esse tipo de adivinha, que adivinha pelos astros. Se ele não visse os astros, ele não podia adivinhar. Então a sentença vem na visão. Foi essa a primeira tentativa de Satanás contra os missionários. Não sei quantos missionários nós temos aqui. Eu já sou uma missionária velha. Já estou por aí mais de 40 anos, carregando mala daqui e dali. A Ângela ainda está no 6º ano, andando comigo, apanhando daqui e dali, né? Mas a gente vai apanhando para aprender. Eu não vou fazer lista dos sofrimentos, das dores, do choro. Eu posso dizer para vocês que não é uma brincadeira. É muito difícil. Nós vamos ter dificuldade. Primeiro, é com os irmãos da igreja, mas não é com o mundo. Não são os lá de fora, são os de dentro da igreja que vão fazer pressão, que vão tentar atrapalhar. Nunca pense, você que é missionário, que você está dentro da igreja, que você está no céu. Não. Igreja é lugar de pecador. É lugar de todo tipo de pecador que vem para ser transformado, como você também, e eu. Portanto, as dores vão acontecer. E eu, se fosse o diabo, ia fazer isso mesmo. Quando eles chegam em Pafos, eles eram 3. Lembra de uma coisa, lá em Atos 13, o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e Saulo. Lembra, está escrito. Barnabé, com um coração do tamanho da América do Sul, disse para Paulo assim: Paulo, vamos levar João Marcos. Paulo, tudo bem. Paulo era discípulo de Barnabé, mas o Espírito Santo tinha dito Barnabé e Saulo. Portanto, a unção para aquela viagem era para Barnabé e Saulo. Quando os líderes impuseram as mãos, impuseram sobre Barnabé e Saulo. Partem para Seleucia, descem para Seleucia, atravessam, vão para Chipre, Salamina, Pafos, os 3. João Marcos era primo de Barnabé, um rapaz bom, um rapaz filho de Deus, aquele rapaz criado num ambiente de oração. Ele era filho daquela Maria, aquela em cuja casa se reunia a igreja de Jesus Cristo em Jerusalém. Lembram, no capítulo 12 de Atos, quando os anjos soltaram Pedro do cárcere, era na casa dela que a igreja orava sem cessar. Era na casa dela que havia oração incessante por Pedro. E porque a igreja orava, a igreja soltou Pedro,
porque Deus mandou o anjo para soltar Pedro da prisão. E quando Pedro saiu, ele foi na casa de Maria para avisar que ele tinha saído. Esta Maria é a mãe de João Marcos. Foi neste ambiente que João Marcos cresceu. Pronto. Vão os três. João Marcos não tinha um chamado para aquela viagem. Agora eles estão em Pafos, capital de Chipre. Muito bem. O procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. De lá, eles atravessam. Aqui está Chipre, a ilha de Chipre. Aqui está Pafos, a capital. Eles atravessam o mar para o continente e eles chegam na Panfilha, Perge, a cidade. Eles chegam em Perge. A Bíblia diz que quando chegam em Perge, João Marcos disse: vou voltar para Jerusalém. Não aguentou. Existem tantas teorias para o retorno de João Marcos, mas eu não gosto de criar teoria dentro da palavra de Deus. Eu gosto de ver o que está escrito. O Espírito Santo não chamou João Marcos para aquela viagem, não chamou, acabou. Quantas vezes as pessoas já me disseram: irmã, eu queria tirar uns dias lá para ajudar no projeto da casa de Maria e Marta. Eu pergunto: Deus mandou você? Porque se Ele não mandou, a primeira bala perdida é sua. Não tenho chamado. Não tenho chamado, não tem a cobertura. Não é? Se não tem o chamado, não tem a cobertura. João Marcos diz: vou voltar. O que foi que aconteceu? Quando eles chegam aqui em Perge, na Panfilha, olha, eles têm que subir as montanhas Taurus, até chegar em Antioquia da Pisídia, com toda a tralha que carregavam, com todos os livros e pergaminhos, toda a bagagem deles e ainda a bagagem de fabricação de tendas, que Paulo tinha que fabricar tendas para vender, para comer, ele e Barnabé. Esse rapazinho, João Marcos, me deixou os dois outros sem dó, sem piedade. Voltou para Jerusalém. Vou voltar. Acabou. Olha só. Olha o problema. Primeira viagem missionária. E o Espírito Santo estava ali. Dizem os historiadores que é aqui que Paulo, nessa subida das montanhas Taurus, que ele vai ter a primeira malária, febre, dores, dificuldades, trabalho missionário, dirigidos pelo Espírito Santo. Quantas vezes nós pensamos que se as coisas não estão dando certo, é porque Deus não mandou. É possível que não estejam dando certo porque Deus mandou. Logo no início para começar o meu ministério, meu marido morreu, comendo num restaurante, teve um piripapo. Quando chamaram a ambulância, não dava tempo de chegar, chegou primeiro a polícia, botaram no carro da polícia, já estava morto. Pronto. Eu estava em Singapura fazendo o curso de liderança cristã. Eu não vi o enterro dele. Meu filho, minha filha, meu pastor enterraram. Até hoje eu agradeço a Deus porque eu tenho pastor. E eu tenho pena de quem não tem pastor.
Eu tenho pena de gente que não tem pastor. Seu pastor tem defeito, com certeza é pecador, mas vou dizer para você, agradeça a Deus todos os dias, porque você tem um pastor. Bem, depois de um ano, no mesmo mês, em uma semana minha filha morreu. Ela era inventariante, ela era advogada. Em um ano, a nossa família ficou reduzida a 50%, eu com um menino, segundo ano da faculdade de odontologia. Eu tendo que manter a linha por causa dele, e ele tendo que se comportar para eu não entrar no desespero. Daí em diante foi só uma maravilha. Luta, luta, trabalho, missionário. Quantas vezes eu ouvi, está aí, desde o dia que você se meteu com esse negócio de trabalho missionário, só vem problema. Sabe quem me disse isso? Crente. Não pense que quando você ouve o chamado de Deus e você vai para um campo missionário, as coisas vão ser fáceis. Vai acontecer tudo para você desistir. Paulo e Barnabé não desistiram na primeira viagem, porque eles tinham um chamado. Nós vamos ver nessa viagem, primeira viagem missionária, desses dois primeiros apóstolos, desses dois primeiros missionários. Este é o início da missão da igreja. Você vai ver eles passarem por tantas dores. Eles vão para Icônio, Listra, Derbe. Eles vão apanhar. Paulo vai ser jogado fora da cidade como morto. Mas eles retornam de Antioquia, Listra, Icônio, Derbe, Perge, Pafos, Salamina, Seleucia, Antioquia. Eles completam a primeira viagem. Mas o grande nó que eles encontraram não foram as dores, as febres, a falta de comida, o cansaço. Foi que eles encontravam judeus que os perseguiam, porque os judeus não podiam aceitar que alguém se tornasse cristão sem ser judeu. Teria que ser circuncidado. Então, quando eles voltam, eles encontram esta situação, eles trazem o problema doutrinário, tem o congresso em Jerusalém, onde tudo fica estabelecido. Os gentios não precisam de circuncisão, tudo mais. Eles descem de Jerusalém com a carta. Os missionários agora estão felizes. Os missionários agora correm. E Silas, o profeta, já vem de Jerusalém com eles para Antioquia da Síria. Paulo olha assim e diz: Barnabé, vamos voltar para passar pelas igrejas que nós fundamos. Vocês sabem o que aconteceu, né? Viagem missionária. E Barnabé diz: vamos levar também João Marcos. O Paulo disse: o quê? Será que eu estou ouvindo direito? Negativo, Barnabé, negativo. Não, olha, a Bíblia diz que houve entre eles tamanha desavença. A Bíblia diz desavença, que eles vieram separar. Barnabé não abriu mão do primo,
desceu com ele por Chipre, afinal de contas Barnabé era chipriota. Paulo pegou Silas e desceu por Tarso. Agora são 2 grupos missionários. Não empobreceu o trabalho missionário. Pelo contrário, multiplicou. Agora vai Paulo. A Bíblia não nos conta sobre a viagem missionária de Barnabé com João Marcos, mas o doutor Lucas vai nos dizer: Saulo, na sua segunda viagem missionária, com o Silas, eles já tinham ido para anunciar e para ler a carta de Jerusalém. Quando eles acabam, olhe bem, aquela palavra de Atos 13, dirigidos, pois, pelo Espírito Santo. Atos 16. Agora eles já foram em todas as igrejas. Eu sei que aqui tem líderes, tem pastores, missionários. Alguma vez você já ficou assim? E agora? O que é que eu vou fazer? Qual o próximo passo que eu vou dar? O que é que Deus está querendo de mim agora? Eu não tenho nenhuma direção. O que é que tem? Será que Deus esqueceu de mim? Será que meu ministério acabou? Será algum pecado? Tem pecado sim, sempre tem. Oi, Paulo, gente fina, viu? Paulo, Silas o profeta, essa gente boa, no meio do mar Mediterrâneo, sem direção, meus irmãos, sem direção, sem saber para onde ir, lá no meio do mar. O Espírito de Jesus Cristo disse que não era para a Ásia. Será que a Ásia já tinha recebido toda a palavra de Deus? Não. É porque o trabalho missionário é dirigido pelo Espírito Santo e é Ele que determina aonde você vai. Eu fico impressionado como as pessoas resolvem: eu vou para tal lugar assim, assim, assim. É o trabalho missionário da igreja, é dirigido pelo Espírito Santo. Eu estou no Morro Dona Mata há 35 anos. Está ruim? Não é obrigado a continuar. Mas eu sou apaixonado. Para mim, missões é catimba, é paixão. Se eu não fizer, acho que eu morro de tristeza. Está lá Paulo. E agora, sabe como é que o mineiro diz? Oncotô, poncovu. E agora? Para onde? De noite Paulo teve uma visão. Um varão macedônio que dizia para ele, rogava. A Bíblia diz em Atos 16 que o varão vestido de macedônio rogava: passa na Macedônia e ajuda-nos. Paulo disse: então é para lá? Então é isso? É por isso que Jesus Cristo me barrou o caminho para lá, o Espírito Santo me barrou o caminho para cá. O negócio agora é Macedônia. Mas Macedônia era um campo totalmente novo, inusitado. Paulo não tinha pensado Macedônia. Ele só pensava Ásia. Ele era asiático. Quando que ele chegou a pensar? Mas o Espírito Santo já tinha o esquema. Ele entendeu. Aí ele desceu para Macedônia. Você pensa que o anjo teve que se vestir de macedônio? Para Paulo entender que estava na hora do evangelho entrar na Europa. Era a hora
do evangelho entrar na Europa. Você sabe o que está acontecendo? O serviço missionário é movido, direcionado no pêndulo do Espírito Santo, na posição de Paulo. Não era hora dele ir para a Europa, mas na visão do Espírito Santo, era a hora do evangelho entrar na Europa. Ele vai, entra em Filipos, na Macedônia. Quando ele chega lá, Filipos era uma cidade onde não havia uma sinagoga. Ele sempre procurava ir primeiro para uma sinagoga. Mas Filipos não havia uma sinagoga. Porque para haver uma sinagoga é necessário que existam pelo menos 10 homens versados na lei e nos profetas. Não tinha. Mas dia de sábado, os judeus iam para fora da cidade, à beira de um rio, e se reuniam ali. E havia umas mulheres que se reuniam à beira do rio para orar. Foi avisado isso para Paulo e seus companheiros, eles foram. Quando chegaram lá, Paulo falando de Jesus para uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira. Ela era uma mulher empresária. Lá no Brasil diríamos sacoleira. Ela comprava púrpura em Tiátira e ela vendia na Europa. Olha que mulher. Ela se rendeu a Jesus Cristo. Ela e toda a casa dela. E eles foram batizados ali naquele rio. Nós estivemos lá em maio agora, né? Eu estive nesse rio, pregando ali naquele lugar. E depois que todos foram batizados, aquela mulher era um estouro. Tinha que ser uma mulher. Ela disse para Paulo: olha, se vocês acham que eu sou digna, venham se hospedar na minha casa. Eles foram, ficaram ali. Ali surge a primeira igreja da Europa, a igreja de Filipos, a igreja dos filipenses. Foi por isso que a igreja dos filipenses ofertava para o ministério de Paulo. Por isso que Paulo era apaixonado pela igreja dos filipenses, porque era o primeiro amor dele na Europa. Então nós vemos, vocês não podem ter noção das dificuldades daquela época para ser um missionário. Hoje nós viajamos de avião, carros com ar-condicionado, com aquecimento até no banco, não é? Está muito bom o trabalho missionário hoje, mas naquela época era muito difícil. Uma coisa é certa, por isso mesmo, como missionários hoje, nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, para que nós não sejamos pessoas confundidas com o mundo, que queiramos levar vidas como se fôssemos merecedores de um tratamento especial. Olha, Deus não precisa de nós para nada. Ele diz aí, ó, minha mão fez todas as coisas, todas elas vieram a existir. Vocês estão vendo os céus, estão vendo os montes, os mares, as montanhas, fiz tudo sem precisar de você. Então Deus não precisa de nós, mas Ele nos convida a pregar a palavra de Deus, participar de um trabalho missionário é privilégio. Trabalhar no reino do nosso Pai é privilégio. Chamado é privilégio. E por isso mesmo é difícil. É difícil. Mas o espírito missionário que se moveu lá na igreja primitiva, chamando os primeiros missionários na igreja de Antioquia da Síria,
ainda é o mesmo Espírito que se move hoje, chamando, levantando missionários hoje. As dificuldades daquela época eram umas, as dificuldades de hoje são outras, mas o Espírito é o mesmo. E esse Espírito de poder, esse Espírito de amor, esse Espírito que junto com a palavra levam vida, ele se move hoje. E nós vemos a necessidade mais e mais urgente de levar a palavra de Deus, para que todos ouçam, para que muitos creiam, para que Jesus leve a igreja. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós.